Meus irmãos, boa noite, a paz de Cristo, a paz do Senhor. Iniciando mais uma mensagem, estamos ao vivo nessa noite de domingo. Eu peço a você que se inscreva no canal e curta o vídeo antes de iniciarmos. Quero deixar com vocês um texto, nós estamos ao vivo e a palavra do Senhor ela diz assim, lá em Números, capítulo 23, no versículo de número 16, diz assim a Bíblia: Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse: Torna para Balaque, e assim falarás. E vindo a ele, eis que estava junto do holocausto, e os príncipes dos Moabitas com ele, e disse-lhe, pois, Balaque: Que coisa falou o Senhor? Então proferiu a sua parábola e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve. Inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria? Ou falaria ele, não confirmaria? Eis que recebi um mandado de abençoar, pois ele tem, eu não posso revogar. Balaão foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel, para levar Israel, através de uma profecia de maldição proferida no monte, onde seria específico para isso, levar Israel à ruína, à desgraça, à derrota. Mas aquele intuito de Balaão, um profeta que tinha sido subornado, aquele intuito não vinga, não é efetivo, porque Deus ele intervém. E o Senhor ele vira para Balaão e fala: olha, você não vai amaldiçoar aqueles a quem eu tenho abençoado. Os teus lábios não proferirão palavras de destruição ao meu povo, ao meu rebanho. E quando Balaão ele se encontra com Balaque, e aqui o texto lido, Balaque junto ao príncipe dos Moabitas, ele questiona a Balaão perguntando o que o Senhor falou. Então Balaão responde e diz: olha, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que ele falou, ele vai confirmar. E eu tenho recebido um mandado de abençoar a nação de Israel, porque ele, o Senhor, tem abençoado. E eu não posso revogar. Meu irmão, nessa noite, talvez hoje o seu coração, ao longo de todo esse dia, e principalmente nessa noite, esteja bem cansado das lutas, e dos problemas, das aflições, dos tormentos, das informações, das notícias, dos pensamentos, de tudo que acontece. Existe um adversário que ele tem se valido de todos os meios para tentar levar maldição para a nossa vida, para a nossa casa, destruição, derrota, ruína. Assim como Balaque tentou subornar Balaão para que Balaão fosse um instrumento de maldição para Israel, da mesma forma o adversário ele usa todos os recursos, todas as pessoas possíveis, todos os meios possíveis para tentar nos conduzir a um caminho de maldição e de desgraça. Mas havia a vontade de Deus de abençoar a sua nação, o seu povo, e essa vontade ela prevaleceu. Balaão ele vira para Balaque e ele fala: eu não posso amaldiçoar aqueles a quem Deus tem abençoado. A ordem do Senhor era clara. Deus, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, ele faz. Ele confirma. Aquilo que Deus ele um dia te falou, e eu sempre digo isso, quando nós olhamos para trás, no início da jornada, Deus sempre nos dá uma promessa. Deus sempre nos dá uma palavra. E essa palavra, e essa promessa, e essa direção, ela realmente serve como uma bússola ao longo de todo o trajeto. Alguma coisa Deus te disse. Alguma coisa o Senhor disse que faria. Deus não é homem. O homem promete e não cumpre, porque esquece, porque não tem condições ou porque não quer. Deus, ele não é homem para que minta,
Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Deus, Ele não se arrepende de fazer promessas. Ele não se arrepende das suas promessas. A promessa é uma garantia da intervenção divina na sua vida. Se Ele te disse, Ele vai confirmar. Se Ele falou, Ele confirmará, porque a palavra que sai da boca do Senhor, ela não volta para Ele vazia. Ela produz um efeito. O poder da palavra de Deus é tão tremendo que Deus, Ele criou o mundo visível e invisível pela sua palavra. O universo e todas as coisas que você vê e as que não vemos foram criadas pela palavra de Deus. Você realmente acha que Deus te prometeu e que a sua palavra vai perder o valor e que a promessa de Deus vai cair por terra porque se levantou algum Balaque ou algum Balaão contra você? Porque se levantou algum obstáculo, porque alguém disse que não vai acontecer, porque alguém se pôs de pé para proferir maldições contra a sua vida, contra a sua casa, contra aquilo que é seu? E aí você acha que a palavra de Deus ela vai ser invalidada? Meu irmão, os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus ela permanecerá. Ela permanece. Os céus e a terra podem passar, podem ser destruídos, arruinados, cair em ruína, mas a palavra de Deus ela não cai por terra. Não cai. Deus vela pela sua palavra. Ele vigia. Ele lembra de cada uma das coisas que Ele te disse. Não existe oração mais poderosa que possa ser feita do que aquela oração que lembra o Senhor, entre aspas, lembra daquilo que Ele mesmo prometeu. Você já experimentou fazer dessa forma? Já experimentou orar dessa maneira? Senhor, lembra-te o que Tu me disse, Senhor. Isso, isso e isso. O Senhor lembra aquele dia que o Senhor falou. Isso, isso e isso. Eu tenho um hábito. Eu pego todos os versículos que Deus Ele me deu. Eu escrevo num post-it, naquele papelzinho, e eu colo na parede do meu closet. Tudo. E eu vou com os olhos abertos, falando, Senhor, e eu boto a data embaixo. No dia tal, o Senhor disse isso. Senhor, no dia tal, o Senhor disse essa outra coisa. Senhor, no outro dia, o Senhor disse essa outra palavra. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Senhor, confirma essa palavra. Senhor, confirma essa outra palavra. Senhor, confirma o que Tu disse nesse dia. Confirma o que o Senhor falou naquele ano, naquele mês. Deus, Ele vai ouvir. Na verdade, Deus já está ouvindo as tuas orações. Eis que recebi um mandado de abençoar. Foi a palavra de Balaão para Balaque. Eu recebi um mandado de abençoar, pois Ele, Deus, já tem abençoado. E eu não posso revogar. Ninguém pode revogar. Não era só Balaão, não era só Balaque. Ninguém, nada pode revogar aquilo em que Deus pôs o seu anel e disse: eu farei. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. A paz do Senhor Jesus.